Vamos costurar essa discussão que a gente está tendo com uma outra notícia, também importante dessa campanha. Debate. A Deise estava falando do espetáculo, né? É um pouco o que viraram os debates dessa campanha eleitoral, se bem que são espetáculos às vezes de gosto duvidoso. Olha só, Boulos, Nunes e Datena confirmam ida a debate após readequação das regras. O que aconteceu? Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, José Luiz Datena e Ricardo Nunes, confirmaram presença no debate da TV Gazeta e do My News, marcado para o próximo domingo. A presença foi confirmada, segundo as campanhas, após a organização readequar as regras do debate. A gente recebeu por parte da Gazeta uma informação importante de que readequaram as regras, disse Nunes mais cedo, numa agenda hoje mais cedo. Datena também afirmou que participaria do encontro, a mesma coisa Nunes. Os candidatos terão 5 blocos para discutirem propostas para a cidade de São Paulo e o evento está marcado para começar às 18 horas. O que faz a gente refletir sobre isso daqui? Os primeiros 2 debates, o da Band e o do Estadão, foram alvo de muita reclamação. No debate da Band foi onde surge essa fake news do Boulos aspirador de pó, né, criada pelo Marçal. O debate do Estadão, os candidatos saíram de lá reclamando muito, que tinha sido assim uma várzea. Vários analistas, inclusive, escreveram sobre isso, sobre a falta de regras, objetos que não podiam ser utilizados, um monte de cortes. Aí, os 3 candidatos que naquela época estavam na frente, que eram o Nunes, o Boulos e o Datena, recuaram e não foram no debate da revista Veja. O que aconteceu? Marçal, que tinha ganhado exposição nos debates e que estava ganhando força, cresceu. Tabata também mostra ali a pesquisa Quest, cresceu um pouquinho, porque partiu para o enfrentamento. E esse confronto do final de semana ia ficar um confronto entre Marçal e Tabata, para os dois fazerem os cortes que eles quisessem e ganharem ainda mais projeção e crescerem nas pesquisas, que é o que estavam mostrando as pesquisas de alta frequência. E aí os outros 3 desistiram. Léo, é o famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. O mic tá fechado. Estava fechado. Então, eu não acho que existe uma relação, e eu falei isso no começo, né? E inclusive olhando o comportamento das campanhas, eu não acho que tem uma relação direta entre o crescimento do Marçal nesse ponto e a ausência dos outros 3 no debate. O crescimento do Marçal era uma tendência que já estava se colocando, né? E era uma coisa, e o conteúdo que está viralizando, e a forma como está viralizando, e a forma como ele sequestrou o noticiário da mídia tradicional, né? Essa é a palavra, ele sequestrou o noticiário da mídia tradicional. É mais ou menos o que aconteceu em 2016 com Donald Trump. A mídia falava, em determinado momento percebeu que ela estava alimentando ele de popularidade, mas ao mesmo tempo ele já tinha virado notícia. Então você chega naquele momento que você não sabe se você, como você dá, se você dá, qual que é a questão ética ou não envolvida nisso, né? Então você acabava dando e retroalimentava. Eu acho que é o seguinte, o Marçal estava numa tendência de subida. Para ele, eu acho que é ruim que os outros candidatos não vão, porque no final ele pode fazer os recortes, mas ele não tem o Boulos, o Nunes, o Datena para fazer escada. E ele tem a Tabata enchendo o pataquá dele lá e pegando no pé dele, né? E colocando isso, né? Então o Datena, inclusive, o Marçal, inclusive, nesse processo todo, ele, no debate da Veja, sabe, não respondia a pergunta. Por quê? Porque ele estava lá para outra coisa, estava lá para esperando que tivesse escada como escada os outros 3. Eu não acho que você pode ter uma relação, precisaria de muito mais pesquisa para dizer dessa relação de causa e efeito. Agora, eu conversei com o pessoal das pesquisas, de 2 das campanhas, né, e que falaram o seguinte, eu perguntei, tá, mas o que que fizeram, né, vocês mudarem de ideia para poderem ir voltar aí no debate, né? E aí eles falaram o seguinte, olha, o que que são esses compromissos de regras mais duras? Eles falaram, ó, prometeram que não vai ter plateia, claque, vai ter um número pequeno de assessores de cada candidato, mas não vai ter claque como teve no outro. Eu acho uma ideia ótima, que eu acho muito bobo ter claque. Proibição das gravações durante o debate.
né, proibição da gravação por parte na plateia, né, por parte das pessoas durante o debate, regras para expulsar, para retirar do debate quem não se comportar, né? Essas três, principalmente, vai ter advertência, né? Vai ter, se alguém trouxer alguma coisa, tá proibido, é claro, trazer algum elemento para mostrar, isso é uma coisa que é uma regra antiga, mas se alguém trouxer a câmera, vai cortar som e imagem, voltar para o apresentador, vai tirar a câmera da pessoa, e como não está proibido gravação interna, você não vai ter a captação daquilo, ou seja, essas coisas de lacração pura e simples vão tentar diminuir. Né? Eu acho, é claro, difícil alguém ser expulso de um debate, até porque isso aí geraria muito mais mídia para a pessoa do que qualquer outra coisa, porque no debate seguinte ela já estaria presente. Mas falta de plateia que impede aquela claque, risada, aquela coisa meio sitcom norte-americana, a proibição de gravação durante o debate, a proibição de a recomendação para os câmeras não gravarem se alguém estiver trazendo alguma coisa, como uma carteira de trabalho, como uma plaquinha, como qualquer coisa, como já rolou, e aí os candidatos estão de volta. Isso é suficiente para gerar uma, digamos, uma qualidade para o debate, melhorar a qualidade do debate? Raquel, sinceramente, não. Né? Já falamos aqui várias vezes, né? Para você melhorar o debate, você teria que reinventar o debate no brasileiro, teria que ter compromisso dos veículos de comunicação, mas compromisso das campanhas que também não querem mudar o formato dos debates, juntar em pool, dividir por temas, proibir esse tipo de discussão com ataque pessoal de forma fora do tema. Teria que fazer muita coisa para moralizar os debates no Brasil, mas eu não vejo nem vontade, nem muita movimentação, tanto por parte dos veículos de comunicação, mas principalmente por parte dos candidatos que querem uma coisa desse jeito, né? Sem muito, porém, sem muito, entretanto, sem mostrar a fundo o que eles pensam sobre os problemas da cidade ou do país, até porque acho que em muitos casos eles mesmos não sabem como resolvê-los.